Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Túlio Gontijo aqui, mas antes vamos fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, de cabelos, olhos e barbas castanho. Eu tenho uma estatura mediana, sou um homem gordo, eu uso um piercing no nariz, uso óculos com umas hastes transparentes e eu estou usando uma camiseta branca. O vídeo ele está em plano médio, o que significa que a filmagem está acontecendo do meu busto para cima. No fundo tem uma parede branca com espelho e um móvel branco à frente com alguns objetos dispersos. Vamos dialogar nesse módulo agora sobre acessibilidades e gestão escolar. Nesse módulo a gente vai fazer um apanhado sobre a legislação brasileira, sobre os documentos que dialogam com a educação especial na perspectiva inclusiva. Vamos falar um pouquinho sobre as acessibilidades, vamos falar um pouquinho sobre desenho universal e vamos discutir um pouquinho quem são as pessoas que fazem parte do público-alvo da educação especial, tá? Então, de acordo com a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases que está em vigência no Brasil hoje, que é a 9.394, né, a 9394 de 1996, ela define que os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação fazem parte do público-alvo da educação especial, né? E aí eu só quero fazer um adendo com relação ao conceito de TGD, de transtornos globais do desenvolvimento, assim como eu falei com vocês lá no nosso encontro presencial, né? De acordo com o CID-11, o TGD ele não existe mais e ele foi transformado em TEA, que é o transtorno do espectro autista. E todos os transtornos que se enquadravam no TGD, com exceção da síndrome de Rett, passaram a ser TEA, transtorno do espectro autista. Tanto que existe um projeto de lei do Ministério da Educação de 2022 propondo a alteração na LDB. Tá? Então aqui nesse módulo, no texto que vocês vão ler, que eu produzi junto com a professora Maíra e com o professor Lucas, vocês vão ver sempre a terminologia, né, o conceito de TEA no lugar de TGD. Tá? E então, considera-se então um público-alvo da educação especial as pessoas com deficiência, do transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Tá? E aí, o que é uma pessoa com deficiência? De acordo com a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13146, lá de 2015, que a gente já ouviu falar no módulo passado, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí nós temos então as pessoas com deficiência física, as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com deficiências sensoriais, que é as pessoas com deficiência auditiva e deficiência visual, e nós temos as pessoas do transtorno do espectro autista, que não são pessoas com deficiências, mas legalmente se enquadram com todos os direitos das pessoas com deficiência. Tá? Nós temos a definição de pessoas com deficiência, de quais são as deficiências físicas, as intelectuais, do conceito, né, da definição de deficiência auditiva bilateral e unilateral, da deficiência visual como baixa visão, visão monocular ou cegueira total. Tudo isso consta no texto para vocês terem essa definição. Então o nosso trabalho, o nosso texto, ele vai começar discutindo sobre quem é este público-alvo. Como eu disse, são as pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e altas habilidades e superdotação. E aí, no texto a gente vai discutir, durante os nossos encontros a gente discute a diferença entre altas habilidades e superdotação. Altas habilidades está ligado a um tipo de conhecimento que é de desenvolvimento
excedente acima da média numa área específica e ela pode ser desenvolvida, o que diferencia da superdotação, que seria uma excepcionalidade em todas as áreas e seria, de acordo com os pesquisadores, inato. Então, essa é a diferença entre altas habilidades e superdotação, que eu vou trazer um pouco mais aprofundado no nosso material de texto base. Então, a gente entendeu e conheceu até então quem é o público-alvo da educação especial.